Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Deu Liga. Eu sou Wesley Panza, gerente de operações aqui da Liga, responsável pelo Delivery 6, e hoje estou aqui com o Leonardo Nascimento, gerente de Analytics aqui da Raia Drogasil. Boa, falou Wesley, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou o Leonardo, mas Leonardo é muito formal, estou acostumado mais com o Léo. Eu sou o Léo Nascimento, gerente de Data Analytics lá da RD. Trabalho nessa área de dados há mais ou menos uns 4 anos e estou aí buscando sempre conhecimento e compartilhar um pouquinho do que eu sei. Excelente, Léo. Hoje vamos falar de como a área de Analytics está cada vez mais próxima da área de negócios. E eu fiquei sabendo em uma das nossas conversas que você não é um cara técnico, né, Léo? Então conta um pouquinho pra gente aí de como que foi isso. Vou resumir um pouco essa história aí, pegando dentro da RD, né? Eu sou economista de formação, então tenho um viés mais ali socioeconômico, mas atuei com dados desde o meu primeiro momento ali na RD, mas dentro da área de negócio, que é o que é o mais habitual. Então entendendo aqueles Excel que existiam antigamente, então, quanto que está a venda, quanto que cresceu, quanto que caiu. E eu sempre fui um demandante da área de dados, da área de Data Analytics. Então, eu preciso de um cubo de dados assim, preciso de um cubo de dados assado, preciso ter essas informações, preciso ter aquelas. Depois de uns 4 anos dentro da RD, eu recebi um convite até meio inusitado, do tipo, você demanda pra caramba pra gente, por que você não vem trabalhar com a gente? Por que você não muda de cadeira aí? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, caraca, como que eu vou assumir uma área de dados se eu não sei fazer um select no banco? Se eu nem sei como funciona um banco de dados? Mas eu acho que aí foi a grande sacada que eu tive, assim, eu gosto de usar sempre um exemplo. Acho que a área de negócio, ela muitas vezes não sabe falar o que deseja, de fato, conseguir detalhar, explicar e dar o caminho. E acho que a área que recebe, a área de TI, a área de data, ela vai muito by the book. Então, ela recebe e vai naquilo que está no script. Então, dou sempre um exemplo. Se a área de negócio chegar e falar, eu quero um celular com um botão no meio, provavelmente a área vai criar um celular com um botão no meio da tela, quando na verdade falta alguém ali para fazer o meio de campo. Eu falei, cara, é um risco, mas vamos tentar. Então, estou há mais ou menos 3 anos dentro da área de data, então iniciei como coordenador, depois assumi a cadeira de gerente. Hoje tenho 60 pessoas no time. O que eu posso falar é que cada vez mais as pessoas de dados, de data, precisam saber de negócio e cada vez menos vai existir uma diferença entre Data Analytics e galera da área de negócio, ou BU, como a gente está acostumado a chamar. Na verdade, eu acho que está bem próximo de integrar e virar uma única pessoa. A pessoa que tem autonomia para fazer transformação e a pessoa que é a mesma pessoa de analisar os dados e gerar insights. Então, acho que é uma mudança mercadológica que vem acontecendo. Legal, Léo. Isso vem muito de encontro com as tendências de mercado e de uma palavra que tem sido muito falada aí, que é o soft skill, né? Então, a gente hoje não só busca bons profissionais que dominam o lado técnico, mas que também tem um lado comportamental que faz toda a diferença. Pô, mas eu acho que para a área de dados tem N soft skills que eu poderia citar, mas acho que o mais importante é a curiosidade. Por mais que não é o mais citado, mas é o mais importante, porque se você tem a curiosidade de falar, cara, essa venda do e-commerce aqui que está crescendo, ela impacta alguma coisa na venda da companhia? Cara, sei lá, se o cara que é um assinante de algum produto, esse cara pode ter algum outro viés. Cara, esse dado que eu estou mexendo aqui, ele conecta com alguma coisa? Será que eu tenho estrutura pronta para fazer algo preditivo? Então, acho que a curiosidade é uma coisa que eu trago bastante. Quanto mais a gente buscar conhecimento, estudo ali, navega melhor. E alguns outros que são complementares. Eu falo muito do vocabulário. A área técnica, isso já está acontecendo no mercado. Deixa de falar técnico e passa de falar de uma maneira mais comum. Então, vou dar um exemplo que eu citei há pouco. Às vezes você está numa reunião e fala assim, cara, para chegar nesse resultado, eu vou precisar cruzar a tabela X com a tabela Y, vou fazer um join, depois um inner join com outra coisa. Aí eu vou ver se eu chego num resultado que vai trazer uma periodicidade mensal. E aí a pessoa que está do outro lado, que não tem esse conhecimento, está com aquela cara da Nazaré, assim, vários cálculos e tudo mais. Quando há uma mudança do vocabulário, assim, eu vou cruzar 2 tabelas aqui, vou gerar essa informação mês a mês e te entrego um gráfico que a gente analisa em conjunto. Assim. É mais objetivo, mais claro e acho que conecta melhor. E tem um outro soft skill que aí é mais pessoal meu, que eu acho que a gente precisa ter, é vontade de aprender. E ele conecta com curiosidade. Então,
Puxa, eu entrei não sabendo fazer um select no banco de dados. E eu poderia permanecer sem saber fazer, porque eu estou numa cadeira que eu mais direciono do que de fato coloco a mão. Mas eu entendi que se eu não souber minimamente aquilo que eu estou atuando, eu não consigo orientar, não consigo dar um direcionamento correto. Então eu falei, puxa, eu preciso manter essa vontade de estudar. Então eu acho que o estudar ele vai muito além dos cursos. Então eu brinco muito com o meu time, cara, escuta um podcast naquele tempo ali que vai te gerar algum insight. Você fala, puxa, talvez eu vou estudar isso daqui. Lê alguns livros fora do seu cotidiano que você vai aprender alguma coisa ali que você vai conseguir trazer e agregar. Abrir a mente. Exato, acho que abrir a mente é uma coisa boa. Legal, Léo, muito, muito bem colocado aí os seus pontos, faz todo sentido, concordo bastante. E sobre essas terminologias, carreiras, né? Antigamente, a gente até brinca, né? Poxa, eu preciso de um analista de BI raiz. Né? E agora nós temos engenheiro de dados, cientista de dados, um analista de BI, às vezes um analista de BI focado em determinada ferramenta. Como que você vê essa questão? Cara, eu acho que o mercado ele muda a todo momento, principalmente na questão de transformação digital, que está meio na moda esse clichê. Mas na área de dados, acho que mudou muito nos últimos 5 anos. Então, tem o cara BI raiz, que fazia 200 coisas, é o cara que lá modelava, fazia o dash, enfim. Mas acho que a gente tem que dividir hoje a área de dados em algumas frentes. Então, eu acho que a gente tem arquitetura de dados, engenharia de dados, ciência de dados, governança de dados e BI. E assim, eles se misturam e até se confundem no dia a dia. Eu vou focar em 3, que acho que em 4 que são os mais específicos ali que fazem a diferença. Então, eu costumo dizer que ele é uma sequência. O engenheiro de dados é o cara que ele vai lá e busca a informação na fonte e leva para uma fonte única. Então, é o cara que faz a fundação. Se a gente pensasse numa obra, é o cara que vai lá, faz a fundação e coloca o encanamento. Então, o encanamento ali, o engenheiro começa a disponibilizar os dados. O cara de BI vai pegar isso e vai começar a transformar esse dado. Então, é como se o cara de BI pegasse ali a estrutura da obra e começasse assim vai ser o quarto, assim vai ser a sala, assim vai ser a cozinha. Então, o cara de BI ele põe as regras de negócio na informação inicial que foi trazida por engenharia de dados. E o cara de BI ele vai até uma etapa ali. Então, é a etapa de transformar o dado, criar os primeiros insights e as visualizações. Tem uma terceira parte que é o data science, o data cientista, que é onde se confunde muito com o time de BI. O cientista de dados ele é capaz de, cara, fazer muito do que o time de BI faz, muito do que o time de engenharia faz, mas ele é um cara que está mais focado em coisas preditivas. Então, ele usa o passado para prever o futuro e ele entra muito onde há hipóteses, onde há dúvidas, onde ele consegue aprofundar mais. Então, ele cria modelos, exemplo, quantos colaboradores hoje estão no match perfeito? Então, tipo, cara, quantos colaboradores estão felizes hoje? Então, ele começa a analisar vários dados ali, o NPS interno, começa a ver o churn, pessoas que saem, demissão, contratação, para poder conseguir fazer alguns cálculos. Isso também serve no varejo, né? Então, poxa, qual cliente que é aquele cliente ali que está mais fidelizado? Como que eu consigo cravar aquele cliente? Como eu consigo fazer um modelo e entender o comportamento dele e até para fazer coisas mais personalizadas, né? Então, eu brinco que hoje, quando eu uso muito uma referência da infância. Eu entrava na padaria lá do seu João, lá com meu pai, e aí o seu João falava, opa, eu queria aquele pãozinho lá na chapa, então era totalmente personalizado. Certo. Hoje é a mesma coisa que a gente entra num site e vê, cara, esse banner era exatamente o que eu preciso, essa coisa era o que eu queria. Puxa, eu tinha pensado nesse tênis um tempo atrás. Então, toda essa estrutura de dados permite que o cientista de dados crie modelos e personalize a experiência. E eu venho para um tema que para mim hoje é um dos mais importantes, e eu aprendi isso muito com a Suzy, que é minha parceira lá na RD, que é a parte de governança de dados, porque pensa que, vou voltar lá, como eu falei, tem a construção e tudo mais, se não tiver alguém governando, o cara de BI ele vai construir várias coisas, e pode ter uma sala dentro do quarto, um banheiro na cozinha e tudo mais, então precisa alguém ali com as rédeas, dando direcionamento, colocando as normas, as práticas, as melhores práticas e fazendo esse elo com as áreas de negócio e todo o entorno. Então, acho que são hoje 4 pilares ali da área de dados que não podem faltar numa companhia que pensa em ser data-driven. Assim. Excelente, Léo. Resumindo, né, é transformar o dado em informação. Muito se fala que o dado é o novo petróleo,
Mas o dado em si não é nada sem um trabalho onde você transforma, agrega, junta ali informações e a partir daí gera informação para tomada de decisão. Eu vou parafrasear algumas pessoas que eu acho que o novo petróleo são dados, eu acho que sim, mas acho que o novo petróleo, o mais importante são sempre pessoas, né? Então, eu acho que assim, você pode ter a maior gama de informação do mundo. Se você não tiver pessoas que consigam estruturar, interpretar e gerar insights, cara, você vai ter ali petróleo no seu quintal, mas você não vai conseguir usar. Você tem que ter alguém ali que crie toda a estrutura, a fundação, que sai aquele petróleo bonito lá em cima e tudo mais. Então, acho que é muito mais sobre pessoas do que sobre a informação, mesmo que elas estejam em conjunto. Excelente. E até casando um pouco com o tema, Léo, eu acho que vem de encontro aí as ferramentas que podem nos ajudar também a fazer todo esse processo, né? Pô, isso é importante, Wes. Eu acho que a gente precisa evoluir. Eu sou do cara raiz, então eu tenho uma frase que eu falo, cara, em qualquer momento da sua vida sempre vai existir o Excel. O Excel ele vai servir para tudo. Mas a gente vem com uma gama de novas ferramentas ali que a galera precisa aprender para pensar em desenvolvimento. Então, pensa que o Excel ele foi talvez a ferramenta mais importante. Eu acho que hoje ainda dá para cravar isso em questão de visualização, estruturação, entendimento de dados. Mas hoje é tanta informação que a gente não consegue mais guardar em pequenos slots. Então, a gente precisa ter algo bem estruturado, tem que ter um data lake, tem que ter uma coisa bem montada. Então, eu acho que tem algumas ferramentas que elas também deixaram de ser técnicas, o famoso low code. Então, cara, você consegue usar um Alteryx, que a área de negócio usa muito, Power BI, o Tableau, a própria parte ali que está mais para dentro do BI, mas não longe da área de negócio, que é o DBT, que faz toda a construção, toda a estruturação. Então, eu acho que quanto mais de ferramenta a gente conseguir acompanhar a evolução, acho que mais próximo a gente vai estar do mundo perfeito ali de dados, empresas data-driven e tudo mais. Excelente, Léo, muito bom. Aproveitando até que você citou algumas ferramentas, né? O DBT é uma ferramenta que hoje no Brasil, a Raia Drogasil é uma das pioneiras, né, em utilizá-lo ali de modo corporativo, porém é uma ferramenta que tem muita força no mercado europeu. Acho que vale um papo mais detalhado sobre isso. Pô, eu topo, Wesley. Vamos marcar esse papo aí, uma segunda etapa aí. Vamos no Deu Liga 2. E a gente aprofunda mais. Mas sim, cara, o DBT é uma ferramenta que hoje acho que a gente é até referência no mercado nacional. Mas, como muitas coisas, o Brasil estava talvez uns passos atrás. Então, lá fora é uma ferramenta comum e aqui a gente está começando a trazer ela mais para o nosso dia a dia. Leonardo, e as tendências de mercado para a área de analytics? Qual que é a sua visão? Cara, a minha visão ela é muito do que a gente falou no começo. Assim, quanto mais de negócio você souber, mais você vai entender dos dados. Essa para mim é a tendência. Por que eu falo isso? Se a gente voltar 10 anos no tempo, que não é muita coisa, o cara de BI, ou o engenheiro de dados que estava surgindo, ele recebia uma demanda que era trazer uma informação X de um ponto A para um ponto B. Hoje não, hoje ele precisa entender, cara, mas o que vai ser feito com essa informação? O que vai ser gerado com ela? Qual que é o insight? A área de negócio quer responder qual pergunta de negócio com esse dado? E isso muda a estrutura. Então, o cara que vem com essa cabeça, que ele consegue conectar o negócio com a área técnica, é um cara que vai decolar. Para mim, essa é a tendência. Isso independe se o cara é engenheiro de dados, se é de BI, se é de data science, se é arquitetura, se é governança. Mas, assim, se ele não souber de negócio, souber muito técnico, ele vai ser um especialista, que eu acho que é muito bom, mas quanto mais generalista ele pensando em negócio e dados ele for, acho que mais completo ele se torna e eu não vejo outra tendência que não ser essa. E volta ao ponto que você trouxe da curiosidade, né, Léo? É deixar de atender a um pedido, a uma solicitação e entender o quanto aquilo vai contribuir para um todo. Como que ele pode ser proativo e trazer muito mais do que aquele pedido. Cara, isso é muito bom se ocorresse sempre, né? Então imagina que você está tratando de um projeto de informações X. Se você conseguiu entender a fundo aquele produto, que seja um produto de dados, que seja um produto da área de negócio, e depois num segundo momento você está fazendo um outro projeto e você conseguir falar, cara, mas isso está conectando com isso. Acho que é onde você está ali falando, putz, cheguei no elixir da era de dados, da era do data-driven, assim, porque você começa a entender do negócio, dos dados e conectá-los. Acho que é mais ou menos esse o caminho.
Excelente, Léo. Muito, muito legal saber que, de fato, soft skill, hard skill estão muito ligados, mas cada vez mais sobressai o soft skill ali. E, claro, né, sabendo aplicar, né, de forma correta e utilizando as ferramentas necessárias. Eu fiquei muito curioso, Léo, sobre o DBT, né? Foi um desafio aqui para nós também ajudá-los a encontrar profissionais com esse conhecimento. E eu acho que vale sim um papo, um pouco mais de detalhe aí para contar mais sobre a experiência que a Raia está tendo com a ferramenta. Boa, vamos aprofundar e fazer um segundo papo aí. Obrigado pelo convite, Liga e Wesley aí. Vamos falar mais aí, acho que dá para descer um pouquinho mais aí na questão de ferramentas aí, dar alguns detalhes maiores. Excelente, Léo. Obrigado, cara. Obrigadão, cara. Valeu o convite.